Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, tô praieiro. E aí? Canta, canta, galerinha. Quero mais. Eu sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Só no show, vem! Ela é uma das primeiras cantoras de baile de Sete Lagoas. Isso mesmo, a gente tem a honra e o prazer de receber no Cultura Mix Luciana Ribeiro. Prazer, obrigada. Que honra, querida. Tudo bem? Imagina, eu que agradeço. Como é que é esse peso, assim, essa responsabilidade de ser uma das primeiras cantoras? Como é que foi isso? Vou dar um flashback rápido aqui. Me conta como é que foi isso. E com 14 anos de idade. As Meu loucuras, Deus. né? Engraçado que só recente que eu me toquei disso. É mesmo? Conversando com um amigo e tal. E aí eu falei, poxa vida, não é que é verdade? Acho que eu fui uma das primeiras minhas cantoras aqui de banda baile aqui de Sete Lagoas. Comecei cedo, né? Isso que eu ia falar, mas antes da gente voltar aqui na história, como é que foi esse surgimento dessas bandas baile? Assim, o que você tem de conhecimento, que você vem, a história do seu pai, né? A coisa vem lá de Corinto, de muito tempo. Mas como é que se chegou nessa denominação de formação de banda baile que a gente tem hoje, né? Que é essa característica de você fazer uma noite inteira, 5 horas de música direto. Uhum. Você tem uma informação assim de como é que isso foi bolado, foi criado, assim? Olha, na verdade, isso vem lá da década de 60, né? Uhum. Acredito até, pelo menos com a informação do meu pai, sim, é isso, né? Ele começou a trabalhar já com banda baile, fazendo bailes, né? Em Corinto, em 1968, acho que foi. E o que ele tinha como referência para criar uma banda, assim? Ele, na época, era o que ele via? Se usava muito dançar, né? Uhum. Então, ainda existia. Hoje em dia, tem balada, né? Na época, não, né? Na década de 60, então, as pessoas dançavam juntos e tal. E então, tinha que ser ao vivo. E tinha que ser ao vivo, era tudo ao vivo. E o mais incrível também, né? Os equipamentos, as coisas, as dificuldades que tinham, né? Hoje em dia a gente tem coisas grandes, né? Aqueles PAs enormes, nem tão enormes mais, né? Porque hoje já tá tudo compacto. Isso. Mas na época nem isso, né? Você fazia um baile, por exemplo, com som de palco só. Olha que loucura, eu vi umas fotos do Mugstones no ginásio coberto, que tinha umas caixinhas viradas para frente, aquele lugar lotado ali, né? Então era uma coisa assim, né? Retorno era assim, Deus te ajude. Era exatamente isso, era o som de palco que você tinha e jogava para frente, né? Então, mas tinha essa coisa, né? Aquele romantismo de dançar, de ir pro baile, né? E tudo. Existia muito isso, né? Os bailes de debutantes, aqueles carnavais incríveis, de clubes, né? De clubes. Então, assim, eu peguei tudo isso com essa referência de pai, né? Pois é, então vamos lá. 1968, Corinto. E, na verdade, a família toda é de Corinto, né? Isso, exatamente. Você é corintiana. Sou corintiana. Eu sou corintiana. Me conta, assim, como é que era o nome da banda? Super engraçado o nome. Corinthians Boys, os meninos de Corinto. Corinthians Boys. Vem nessa onda do Golden Boys e tudo. Sim, né? Essa referência, aquela mesma coisa lá, né? Do passado lá. E era uma banda só de meninos? Só de meninos. Na verdade, teve uma cantora, eu não me lembro do nome dela, mas teve uma cantora. Lá na época, né? Lá na época, mas parece que ela ficou pouco tempo, assim, ela não teve muito. A ideia foi do seu pai? O pai foi um dos formadores, né? É um grupo de amigos, na verdade, foi um grupo de amigos. E resolveram tocar e tal. E a coisa foi dando certo. E a coisa foi dando certo. E deu muito certo. Porque eles fizeram um trabalho durante muitos anos. E tinham concursos, né? Eles vinham para Belo Horizonte. Porque sair de Corinto e vir para Belo Horizonte era uma coisa incrível, né? Então eu me lembro dele de trem, às vezes, né? Às vezes de trem, dele contar deles ganharem um concurso no Palácio das Artes e tal, e que era para coisa ter deslanchado, assim, para ter feito um sucesso que hoje, né, na época era muito difícil. Hoje em dia você tem outros meios, né? Mas na época eles tiveram essa possibilidade.
Mas a cabeça era tão... não tinha muita noção daquilo, né? Que um dos formadores, dos integrantes falou, não vamos mexer com isso, o outro queria, o outro também não. Aquela coisa mais bairrista ali, de não querer sair daí do conforto ali, com medo às vezes também. Exatamente, né? E tinha um certo preconceito também, né? De ser músico E o que você lembra? Eles te contam o que eles tocavam, assim? Qual que era o repertório? Era Jovem Guarda? Era Jovem Guarda, era música pra dançar, dois mesmo, né? Beatles, então tinha muito disso, né? Muita coisa boa, né? Demais, incrível. E era bonitinho, o visual deles era bem Beatles, assim, sabe? As botinhas e tal, o cabelinho arrumadinho, tem as fotos incríveis, assim, eu acho muito legal. Pô, bacana. Mas aí, você pegou um período dessa banda do Corinthians Boys, você chegou a ver, assim? Cheguei, eu me recordo ainda do Corinthians Boys, do nome, assim, isso pra mim, ele tem, assim, tem uma memória. E aí o mercado de Corinto ficou pequeno. Ficou pequeno. E aí a turma quis vir para Sete Lagoas. Quis vir para Sete Lagoas. Na verdade, eles até tentaram ir para Montes Claros primeiro, mas não deu certo. E aí resolveram vir para Sete Lagoas. Vieram com a cara e coragem, eles ficaram aqui um tempo, sem trazer a família, né? Porque, nossa, sair de Corinto. E aí você falou, né? Vamos mudar o nome, porque não é mais Corinto, a gente tem que ser pro mundo agora. Exatamente. E aí veio uma referência até do Roberto Carlos, que teve um festival acho que de jazz até, do Festival de Sanremo. O Roberto Carlos tem até um disco, né? LP. Exatamente. E aí, acho que inspirado nisso, colocou o nome, trocaram o nome de Corinthians Boys para Sanremo. E aí criou a banda Sanremo aqui em Sete Lagoas e começou a abrir o mercado. Quando a coisa funcionou, trouxe a família. Trouxe a família, viu que era isso mesmo, que ia dar certo, aí veio todo mundo, de mala e cuia. E aí você começou a beirar aquilo ali e ver que aquilo ali era bacana. Na verdade, lá em Corinto eu já beirava, né? Eu já beirava. Eu me lembro dos ensaios de ir, eu devia ter uns 7 anos, porque quando nós mudamos pra cá, foi em 79, né? Então eu tinha 9. Olha eu contando a idade. Ninguém ouviu, Não. Então eu ia para os ensaios e pai tocava teclado na época e lembro de ficar ali do lado, vendo ele tocar, sentadinho no banquinho. Então eu acredito que para uma menina de 7 anos, aguentar um ensaio, uma criança de 7 anos, aguentar ensaio e ficar ali observando e tal, é porque era inspirador mesmo. E ousada, né? Porque a primeira música que você cantou, você me contou na escola, foi Elis Regina. Foi, como nossos pais. Básico, assim. Foi, né? Metida. Quantos anos você tinha? Você lembra disso? Eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Acho que era por aí. Coragem, né? A coisa já estava no sangue. Não, acho que mais coragem ainda de pai de deixar isso, né? Não, ele já devia ter ali seus... Na verdade, a gente já estava aqui em Sete Lagoas. A sua percepção ali vendo, né? Já. Eu estava aqui em Sete Lagoas, a gente já estava aqui em Sete Lagoas. E por incrível que pareça, foi uma festa em Corinto. Entendi. Né? Esses bailes de colégio que existiam, né, e tal. E aí eu cantei, e falaram que convidaram para cantar, e eu... Não vou te deixar, vou te levar pra onde for, qualquer lugar. Já fiz de tudo, quero ver explodir. E vai, arerê. Vou lá, meu amor, então você. E aí? Arerê. Vou com você. E vai, caranguejo. Pra lá e pra cá. Brafada, caranguejo. Pra lá e pra cá. Brafada, caranguejo. Pra lá e pra cá. Brafada, caranguejo. Senhora. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais dessa cantoria, né? Daqui a pouco a gente volta no Cultura Mix. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade. Solta a voz, vai! Super fantástico, um balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Hoje o Cultura Mix é com uma das melhores cantoras de Sete Lagoas, Luciana Ribeiro, das primeiras, né, como diz o outro. Obrigada. Na verdade foi você e a Tânia, né, que você falou, a Tânia de Paropeba, Isso. que o Sanremo
já entrou inovando, né, no mercado, que a coisa era mais homens cantando música de mulher, né? Isso, exatamente. De repente, poxa, não, vamos trazer uma mulher para cantar as músicas de mulher. Isso, né? A Tânia, quando a banda se formou aqui, já veio com ela? Não, a Tânia foi uma conquista, né? Foi uma descoberta aqui. Eu não sei direito como que foi que eles descobriram a Tânia, né? Mas ela veio pra banda e aí pouco tempo depois eu comecei a cantar. Ou seja, eles viram que a fórmula deu certo, o papai olhou pro lado do teclado e falou assim, minha filha, vem cá, é assim mais ou menos assim? Por aí, exatamente. Olha, até afinadinha. Quer aprender? Sabe? Eu falei, uai, posso, né? Possibilidade incrível essa, né? Foi uma coisa meio assim, de convite mesmo? Você não pediu, você não estava lá, eu quero entrar, não? Não, foi uma coisa de convite mesmo. Acho que me ouvia cantar enquanto estava em casa e tal. E quer aprender, né? E aí eu tive essa E você ainda falou que incrível. Na verdade você queria ser bailarina, né? Queria tinha ser outro bailarina, sonho, né? eu achava que eu ia dançar. Mas tá no né? palco, já começou um caminho bom ali, né? Vamos no palco para dali quem sabe começa a dançar. Mas você lembra desse começo, assim, tá? É bem vivo na sua memória? Demais. O que você cantava lá? Você tinha o quê? 14 anos, né? Eu tinha 14 anos. Então, como a minha voz não estava em formação, então eu tinha um timbre muito agudo, né? Então o que dava, era o que dava para eu cantar, né? Era o quê? Então era Kid de Abelha, era Cyndi Lauper, era os anos coisas... 80, final de anos 80 ali, né? Foi meio ali, meio, oitentão mesmo. Eu delícia, tive essa, nossa, eu tive essa possibilidade de ver tudo acontecendo. Cyndi Lauper era altíssimo. Era, e eu fazia... Com o pé nas costas. Nossa senhora, facinho. Como é que você vê, pulando para hoje, assim, tem muita gente voltando, fazendo esses flashbacks, assim, de músicas que foram sucesso naquela época, porque meio que andando no sentido contrário, porque vocês ficavam loucos para pegar a próxima música que estava sendo lançada, né? Isso. Porque o negócio do baile era isso, né? Como Exatamente. É que, a fita, né? Como é que era? Rebobinando fita. Exatamente, de ligar ali pra rádio, pedir pra tocar a música e ficar na frente do rádio, né? Esperando. Né? O rec, o play lá e tal. Vai começar. E aí comia pedaço de introdução de música, era um desespero, né? Pois é, pra turma aí que acha que é fácil hoje, é só ir lá no YouTube e ficar com o mouse voltando, tinha que ser a coisa assim, meu filho. Era o rec, ficar, gravar, esperar a rádio tocar. Não tinha nada de computador, não tinha nada. Não, né? Hoje é incrível isso, né? A facilidade. Hoje você monta um repertório, numa sentada você faz tudo. É impressionante. Manda, né, pelo WhatsApp, manda pra todo mundo. E a música em inglês? Meu Deus, e tirar pronúncia, ou buscar aquelas revistinhas, né? Tentar ver como é que é. Era uma loucura. É incrível. Eu falo isso para os meus filhos, que eles não têm noção, né, da facilidade que eles têm, assim, né, de tudo, das oportunidades que os artistas têm nas mãos hoje, né, para começar a trabalhar e tudo. É incrível isso. E o que você acha que foi o diferencial? Aí, por exemplo, a Sanremo, ela durou aqui, né? Era uma parceria do seu pai com o Raimundo. Com o Raimundo. O primo, irmão dele, isso. né? Isso durou... você me contou que durou mais ou menos uns 10 anos. Durou. Eu não sou muito boa com datas, mas pela cronologia. Pelo aniversário do Toque de Classe, que agora faz 27 anos, ele começou sua carreira solo em 90. Exatamente, aproximadamente 1990. Houve essa dissolução, tudo bem, a Sanremo continua. Hoje ela se situada Hoje ela está em Belo Horizonte. E aí veio o Toque de Classe. Isso. O que você acha que foi o diferencial para conseguir realmente conquistar e ganhar um mercado, não só aqui na cidade, mas, poxa, vocês tocam, já estiveram na Bahia, né? Você falou que já rodamos, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, né, a gente roda, graças a Deus, né? O que você acha que é o diferencial, assim? Jorge, é um mercado muito complicado, assim, mas ao mesmo tempo a seriedade, né? Você tem que trabalhar a sério. Eu não sei, o meu pai, ele tem uma cabeça incrível, sabe? Uma visão, assim, né, de futuro, de trabalho impressionante. Então, ele consegue ver muito isso, né, do que precisa. Veio a questão das cantoras, né, aí a gente começou, o nosso diferencial da Toque Classe para as outras bandas aqui, era exatamente isso. Vamos fazer shows, então. Porque antes as músicas só cantavam, os músicos iam lá e os cantores cantavam. Ficavam parados ali, aí vocês começaram a introduzir a performance. A performance. A bailarina entrando aí. Na verdade, a bailarina entrando aí.
Ai, você tá vendo? Não tem jeito. A gente não foge, não. Não tem jeito. Mas então. E aí começou, né, essa questão da performance. E foi até quando a Josi entrou, a Josi Lopes, que é uma amiga querida. Me lembro dela começando a cantar com a gente. Legal isso. Ela contou aqui pra gente, ela teve aqui. Pois é, então, aí a gente começou a fazer as performances. E ela era muito ousada e eu era mais. Ela, vamos fazer e tal, e bota um vestido curto, vamos fazer um Carmen Miranda, e vamos fazer uns Gypsy Kings, né? Então, na época aí a gente dançava, aí contratou coreógrafa para fazer as coreografias pra gente e tal. Esse foi o diferencial. Sabe, para entrar no mercado para valer, assim, né? E aí depois disso, depois de muitos anos, aí veio a questão dos dançarinos que começaram a participar. Você falou que também que cresceu muito depois que você conseguiram, né? Um empresário em Belo Horizonte, Sim, né? A gente trabalhou lá com um empresário, que era até um empresário do Roberto Carlos na época, né? O Carlos Alberto de Deus. E aí, como é que foi que ele viu vocês, assim? Alguém que indicou? Na verdade, ele era também da Brasil 70, eles trabalhavam. Então é aquela coisa de o fulano que conhece, o dono da banda. Essa relação é bacana? Brasil 70, toque de classe, um se ajuda, é compadres ali? Demais, exatamente. A gente passa a ter um vínculo de amizade, de parceria. Isso também fortalece o mercado, né? Um ajudando o outro. Porque quando um vai querendo derrubar o outro, você acaba todo mundo caindo, né? Não pode ser assim, né? Porque já é um mercado restrito, né? Fazer baile não é fácil, né? E cada dia que passa está mais difícil, as coisas estão mais complicadas, a situação, né, econômica de todo mundo, né? Mas então, e aí, e essa história de cantar só com violão, quando é que foi que começou isso também? Porque também é uma faceta sua incrível. Assim. Isso foi, eu comecei com o Eustáquio, na verdade, né? Foi Grande Eustáquio. Eu lembro que a primeira vez que eu cantei com o Eustáquio, eu estava grávida do meu filho, que está com 21 anos agora. Sim. Então foi um convite dele e a gente não parou desde então. Você falou que você foi na onda do samba, fazer... Não, você falou que a primeira vez foi com a Gema, né? Marisa Monte, como é que foi isso? Ela sugeriu, né, fazer um show só com músicas de Marisa Monte, e aí o Eustáquio abraçou, né, e o Túlio também na época a gente fez uma parceria bacana, ficou um show lindo. Sim. E aí depois da Marisa Monte, aí eu já fiz Clara Nunes, fiz samba, né, e fiz umas coisas, e agora... finalmente agora o jazz, né? O jazz com o Nando. Pois é, a gente é o trabalho mais atual que você está participando, né? Como é que foi essa... Porque o Nando, normalmente, a gente via sempre tocando com a Gláucia Coutinho, né? Isso. E como é que foi esse convite? Como é que foi essa ideia? De quem que veio isso? Como é que foi? Veio dele, né? Um projeto, um sonho dele, que já era antigo e que aí um dia a gente conversa informal, ele falou, queria te fazer um convite. Eu falei, uai, né? Faça. Pois não. Aí, eu tenho uma ideia, um sonho de fazer um show assim, um acústico de jazz e tal, só com guitarra e voz. Eu falei, você tá falando sério? É pra mim esse convite? Ele falou, eu falei, realmente eu fiquei muito surpresa com o convite dele, porque eu não, apesar de gostar demais, né? Você foi fazer aquele Tim Maia com a gente, né, lá na Unifem. Foi maravilhoso. Aquilo também foi... Você tá me devendo uma ida quando tiver o próximo, a gente tem que encaixar essa cantoria sua. Mas, poxa, sua voz tem toda essa sensualidade do jazz, essa coisa suave, macia ali, pô, bacana, deve ser fantástico o show, né? Ficou lindo. E aí o Arísio, né, lá do Bistrô, também acolheu demais o projeto. E ficou uma coisa tão gostosa, ficou exatamente do jeito que a gente imaginou, sabe? E a gente está tocando o projeto, agora vamos fazer um material aí para tentar levar para Belo Horizonte, sabe? Estamos querendo ver se a gente consegue ampliar isso e colocar um baixo, uma bateriazinha ali e tal. Coisa boa. E o repertório tá lindo. E aí foi uma ideia, foi a ideia dele, o convite dele, e eu fiquei assim, encantadíssima. Bom. E foi um desafio, viu? Muito grande. Delícia, querida. Muito obrigado pela sua presença, por contar, dividir um pouquinho sua história com a gente aqui. Imagina, né? Eu que agradeço o convite. Sucesso na sua caminhada aí. Eu que agradeço o convite, foi delícia o bate-papo. Vamos finalizar vendo um pouquinho do Jazz no Ar? Claro, lógico. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso aí, Cultura Mix, finalizando mais uma vez em grande estilo, mostrando Luciana Ribeiro e Nando Teixeira com Jazz no Ar. Até a próxima, valeu, tchau. You must remember this. I can't say it's still a kiss, a sign I just
who